Bom, amigos, vamos então fazer a nossa oração. Eu, antes de começar, só gostaria de perguntar, alguém poderia só abrir o microfone e me dizer se está escutando bem, se está tudo ok? Tá muito bem, tá ok. Ok? Tudo bem então. Então vamos dar início à nossa prece inicial. Senhor Deus, querido Pai, Criador, Senhor de tudo e de todos, queremos, diante da oportunidade de estudo e de reflexões que se apresenta em nossas vidas, em primeiro lugar, agradecer-te, agradecer-te pela presença sempre amiga ao nosso lado, de nossos anjos guardiões, que mesmo em momentos como este que estamos vivendo, distantes das casas espíritas, onde encontramos fluidicamente um ambiente salutar para desenvolver as nossas atividades. Sabemos do empenho e do esforço destes companheiros em estarem conosco para nos abençoarem, para nos inspirarem ideias, bom ânimo para a realização das nossas tarefas, dos nossos compromissos, das nossas inúmeras relações que temos ao longo da nossa existência como parte e oportunidade para o nosso progresso individual e coletivo. Portanto, Senhor, certos da sua companhia, do seu apoio incessante, agradecemos mais uma vez e damos assim por iniciado o nosso estudo da noite, certos da colaboração. Muito obrigado e que assim seja. Olá, meus irmãos, uma vez mais, uma boa noite, uma alegria poder estar com vocês novamente para conversarmos a respeito do Espiritismo, desta ciência de consequências científicas, dessas ciências de consequências filosóficas e religiosas, que vem nos oferecer um manancial muito amplo a respeito da vida, a respeito de Deus, o Criador, a respeito de nós, a sua criatura, e também a respeito das nossas relações ao longo das experiências que temos no decorrer da nossa reencarnação. Pois que temos muitas dúvidas a respeito de tantas coisas que vivemos, e o Espiritismo ele vem nos jogar luz, nos trazer clareza a respeito de inúmeros temas que até há não muito tempo antes do Espiritismo não sabíamos ou não compreendíamos. Já temos realizado um estudo já há algum tempo a respeito das leis morais, leis estas, segundo Kardec, responsáveis para nos encaminhar ao progresso moral e principalmente à felicidade. Seremos mais felizes quanto mais nos aproximarmos dessas leis e tanto menos felizes quanto mais nos distanciarmos dela. Como nós vamos nos aproximar dessas leis? No primeiro momento, compreendendo elas. Então exige de nós uma certa dedicação em estudar e compreender. Compreendendo essas leis, é claro que nós devemos buscar agir de acordo com essas leis,
não fugirmos dela ou agirmos contrário a elas, pois que as respostas que obteremos de Deus, né, e da sua criação, é óbvio e claro que vai nos oferecer sofrimento, vai nos oferecer dor, para que a gente compreenda, né, o porquê e o que devemos melhor fazer. Bom, hoje nós temos como compromisso estudar um pouco a lei de sociedade, né? Porque viver em sociedade é uma lei. De certa forma, se é uma lei, nós já podemos compreender que nós temos a obrigação, o dever de viver em sociedade. Eu estou apresentando o meu slide aí na tela, todos estão vendo o slide, pelo menos uma pessoa, seja via chat ou por microfone, só para mim ter certeza de que está aparecendo para vocês. Pois que nós vamos fazer uso de O Livro dos Espíritos e eu vou trazer as perguntas e nós vamos fazendo uma análise das respostas. Ok? A Edna responde que sim, está aparecendo para todos. Então, nós vamos começar a fazer uma discussão, nós vamos começar a fazer um diálogo. Vivemos em sociedade, isso é fato. Nós somos seres que realizamos um progresso individual, pois que a medição do nosso progresso ele é feito pela nossa intimidade. Então, o progresso ele é individual, mas nós necessitamos do conjunto das demais pessoas para impulsionarmos o nosso progresso individual. Então, por isso que Deus ele encontrou mecanismos nesse convívio que vão nos impulsionando, que vão nos elevando de retorno a Ele. Então nós temos que encontrar, nós temos que entender qual que é a importância desse convívio, por que nós temos que viver ali naquele pequeno núcleo familiar, e em determinados momentos em um núcleo social muito mais amplo, seja na empresa onde trabalhamos, seja no centro espírita ao qual nós participamos, na igreja que nós frequentamos. Em determinados momentos nós ampliamos esse convívio. E é óbvio que essa experiência tem um porquê, tem um motivo, que tem uma importância muito grande para nós, enquanto espíritos em busca do progresso. O que nós temos que aprender é, através dessas relações que nós temos na sociedade, a extrair material para progredirmos. E, ao longo da nossa fala, nós vamos compreendendo um pouco melhor. Eu gostaria da participação de vocês. Seria de fundamental importância para todos nós a participação. Então, fiquem à vontade para abrir o microfone, para questionar, para ponderar. Se não quer abrir o microfone, pode estar enviando via chat ali do Meeting. O grupo lá no WhatsApp também, ele já está aberto. Se quiser mandar pergunta por lá, também fiquem à vontade. De tempos em tempos eu vou parar um pouquinho para dar uma olhada no chat, só para ver se tem alguma questão. Tá? A participação ela engrandece, pois que nós aprendemos uns com os outros. Isso daqui já é um convívio social. Tá? Nós já estamos exercendo a lei de sociedade. Então a primeira coisa que nós vamos tratar é sobre a necessidade da vida social. Questão 766 do Livro dos Espíritos. A vida social está na natureza? Certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavras e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então veja só, nós fomos criados para viver em sociedade. Nós somos seres gregários. Nós não fomos criados para viver isolados de uma sociedade. Isso seria uma afronta à própria lei. Então, quanto mais nós nos inserimos na sociedade, mais positivo é para a realização do nosso progresso e da sociedade ao qual nós vivemos. Nós temos que fazer parte dessa sociedade.
Nós temos que viver cada situação dela. Nós temos que interagir, nós temos que ajudar, nós temos que colaborar de forma que ela possa melhorar gradativamente. É claro que o progresso da sociedade, ela não depende exclusivamente da minha vontade, mas eu faço parte desse contexto e de alguma forma eu influencio pessoas que também vão influenciar outras pessoas e assim nós vamos realizando o progresso. Assim como eu me deixo influenciar por outras pessoas. E é nesse convívio que nós vamos aprendendo uns com os outros. Estar vivendo isoladamente é abrir mão da oportunidade de aprender. O progresso isoladamente, ele é muito, mas muito mais lento do que quando nós vivemos em sociedade. Porque nós absorvemos o conteúdo das demais pessoas. O que nós estamos querendo dizer com isso? Às vezes, nós imaginamos assim, eu não vou querer aproveitar nenhum conhecimento que existe aí na sociedade. Eu quero aprender tudo por conta própria e sozinho. Então, eu vou esquecer tudo que a ciência já deixou para mim e vou começar a aprender tudo sozinho. Eu vou começar a desvendar todas as leis, por exemplo, da física novamente. Olha que loucura. Vejam, nós temos que aproveitar o conhecimento que já existe na sociedade. Nós temos que fazer uso. Determinadas pessoas já realizaram um progresso maior do que o nosso e deixaram, de certa forma, um conteúdo para facilitar o nosso progresso. Para facilitar a nossa caminhada. Tem muitas coisas que não precisam mais ser desvendadas, elas já estão aí, a gente só tem que ir lá e aprender. E esses espíritos superiores que um dia transitaram pela Terra e que nos deixaram, que nos legaram esse conteúdo, eles também já aprenderam com outros. E assim nós vamos nos orientando. Jesus, quando veio na Terra, o que ele veio fazer? Vamos lá. Alguns vão dizer, ele veio para nos salvar. Eu costumo fazer um paralelo a essa palavra salvar da seguinte forma: ele veio para nos trazer um conteúdo que vai nos ajudar a encontrar a salvação. Então ele veio para nos ensinar, ele veio para nos educar. Veio para nos trazer um conteúdo que até então nós não tínhamos. Moisés veio para trazer um tipo de informação, a ideia do Deus único. Jesus, num determinado momento, reencarna na Terra, ou encarna na Terra, porque os espíritos, quando puro, vai nos dizer Allan Kardec, já não tem mais a necessidade da reencarnação. Então nós usamos outro termo para significar quando eles adentram a matéria. Então nós usamos o termo encarnação. Eles encarnam na Terra para nos trazer algo novo. Jesus veio trazer uma concepção diferenciada de Moisés. Não veio destruir o que Moisés construiu, mas veio agregar informação para dar maior clareza. E assim são os outros missionários, grandes pensadores, grandes filósofos, grandes cientistas, que vêm em determinados momentos na Terra trazer um novo conhecimento. Esse convívio social nos permite, através das relações, aprender uns com os outros. A Fátima lá faz uma contribuição, eu dei uma pausinha para ler o que ela estava falando, ela coloca, temos que aprender a respeitar o próximo e aprender a conviver como irmãos, filhos do mesmo pai. Veja, a relação, ela não só promove a oportunidade de nós aprendermos uns com os outros, mas a oportunidade de progredirmos também moralmente. Então não é só um progresso intelectual, porque esse respeito que a Fátima vai nos trazer, né, que é necessário nesse convívio social, principalmente nos dias em que vivemos de muita intolerância, ele é fundamental para o nosso progresso moral. Porque todo mundo tem o direito de pensar diferente. E viver com as diferenças é o que é salutar nesse convívio em sociedade, porque se fôssemos todos iguais,
como nós aprenderíamos uns com os outros. São as diferenças que são importantes para que a gente possa progredir. Quando nós estamos, de repente, inseridos numa família, seja ali já no papel de marido e mulher, ou se ainda não somos no papel de filhos, ou no papel de pais, nós pensamos diferentes uns dos outros. E às vezes nós começamos a falar, mas se eu pensar, a sua forma de pensar está errada, a minha forma de pensar... Já parou para pensar que talvez nenhuma das formas de pensar estão erradas? É que talvez nós só estamos tendo pontos de vistas diferentes que, se nós conseguíssemos nos alinhar, respeitando, talvez nós conseguiríamos aprender mais uns com os outros. Por que que a mulher, ela possui características diferentes das características do homem? É porque nós temos muito a oferecer um para o outro. O homem talvez aprender com uma simplicidade que a mulher carrega, uma delicadeza que o sexo feminino carrega, que o sexo masculino não carrega. Né? A capacidade maior no campo dos sentimentos que a mulher carrega, que o homem, por conta da razão exacerbada, né, não consegue visualizar. E outras características que o homem também possui, que pode, dentro desse contexto da relação, se nós conseguirmos nos respeitar, um aprender com os outros. Então é o homem visualizar aquilo que a mulher carrega de importante e a mulher visualizar aquilo que o homem carrega de importante e enxergarmos ferramentas de progresso. Agora é só na relação homem-mulher? Não, relação homem a homem, relação mulher a mulher, pai e filho, e assim todas as relações que nós encontramos, sempre há oportunidade de aprendizado. Sempre. Nem que seja o aprendizado moral, que é o que a Fátima vem nos trazer. Né? Um progresso moral. Porque eu vou vivenciar a experiência e vou ter que aprender a tolerar. Vou ter que aprender a ser indulgente, vou ter que aprender a ser paciente, vou ter que perdoar, às vezes, até atitudes equivocadas e que criam prejuízo. Então, é óbvio e é fato que Deus nos criou para vivermos em sociedade e não isolados. Viver isolado me tira todas essas possibilidades. Tá? Mas, continuando, ele fala assim, é contrária à lei da natureza o isolamento absoluto? Presta bem atenção na pergunta. Uma pessoa que queira se insular, né, viver lá sozinho, absolutamente, isso é contrário à lei? Sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Só um instantinho que nós temos uma pessoa que está com problema na conexão. Bom, vamos dando sequência. Então vejam que, de certa forma, nós buscamos nos agrupar. Os melhores momentos que nós temos na vida, nós temos sempre na companhia das pessoas. Quando nós voltamos ao nosso tempo de adolescente, de jovens, nós vamos ver que os melhores momentos é quando nós estávamos ali com os verdadeiros amigos. Momentos mais que nós gostamos mais, momentos em que nós tivemos mais alegrias. Quando nós começamos a realmente nos esconder, isso pode criar determinados problemas. Então, nós buscamos a convivência em sociedade. Trazendo um exemplo aí, no caso do próprio casamento. Né? Quando nós somos jovens, o que nós mais buscamos já é essa relação. Porque é uma necessidade de viver ali em sociedade. Né? Mesmo que seja uma pequena sociedade, já é uma necessidade nossa. Tá? De estarmos juntos com alguém, de viver experiências com alguém. Procurando a sociedade não faz o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal, ou haverá nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? Olha lá, o homem tem que progredir. Insulado, não lhe é isso possível, por não dispor de
todas as faculdades, é-lhe necessário o contato com os outros homens. No isolamento, ele se embrutece e estiola, enfraquece, para no tempo. Então veja só, necessitamos do contato para aprendermos uns com os outros, tá? Não tem como ser diferente. Quanto mais nós nos isolamos, mais nós estamos abrindo mão, pois que é um direito nosso, se assim o quisermos, temos o livre arbítrio de escolher, mas nós estamos abrindo mão de uma ferramenta de progresso. Por isso que nós batemos, enquanto espíritas, muito na tecla de que nós temos que ler, que nós temos que estudar, porque ler e estudar é interagir com outros pensamentos. E interagir com outros pensamentos é, de certa forma, estar vivendo em sociedade, mesmo que através dos livros. Mas é claro que depois que a gente adquire esse conteúdo, o que nós temos que fazer é tentar colocá-los em prática na sociedade. Então aprendemos nos livros, praticamos no contexto social, nas relações que nós temos ao longo da vida. Acho que a Edna está fazendo. Declaração de Princípios sobre a Tolerância, aprovada pela Conferência Geral da ONU, Unesco, em sua 28ª reunião. E quando você fala de lei de sociedade, Vandrei, é que nós fizemos um estudo dessa carta da ONU e apesar de nós termos uma necessidade de viver em sociedade, a nossa maior dificuldade é viver em sociedade, né? E aí, após alguns conflitos internacionais, a ONU se reuniram e fizeram essa carta. E aí ela vai descrever muito sobre tolerância. E tolerância sobre todos os aspectos, do jeito que você está falando, de religião, de opinião, de crença, de credo, de cor, de nacionalidade, sexo. Em todos os sentidos. Então, o objetivo dessa carta foi uma reflexão para todas as nações, nesse sentido de ter essa confraternização de tolerância, de aprender a ver o outro de forma, né, a respeitar o seu ponto de vista. É interessante, se você digitar aí no Google, você depois vai ver, é bem interessante essa carta. Sim. O que nós temos que ter a visão é que a tolerância é dar o direito da outra pessoa fazer escolhas diferentes das que eu faço. E que talvez ela o faz porque tenha mais conhecimento do que eu, ou porque tenha menos conhecimento do que eu tenho, mas é a caminhada dela. E nós temos que respeitar, porque nós é que temos o direito de escolher como eu desejo caminhar nessa existência. Quando nós começamos a interferir no livre-arbítrio das pessoas, nós estamos, de certa forma, infringindo uma lei. Então, conviver em sociedade é encontrar esse limite de até onde eu posso ou não posso interferir na liberdade que o outro tem de escolher. A virtude da tolerância, que é essa que a Edna vem trazer, é essa virtude que vai regular esses limites. Até onde eu tenho que tolerar ou não tolerar o pensamento e a ação do outro. Existe na questão da tolerância aquilo que nós chamamos de paradoxo da tolerância, tá? O que seria esse paradoxo da tolerância? Nós temos que tolerar tudo aquilo que a pessoa pensa é direito dela. Nós temos que tolerar todo e qualquer tipo de pensamento que a pessoa tem. Porque é um direito dela pensar como ela quiser. Tá? Seja quem for a pessoa. Quando parte para o campo da ação, então, o que eu estou querendo dizer partir para o campo da ação? A pessoa carrega um pensamento e aquele pensamento ela quer colocar na prática na sociedade. Então, no momento em que ela vai colocar aquele pensamento em prática, eu que você, de repente, uma das pessoas atingidas por aquela prática, por aquela ação, como eu devo me comportar? Se aquela ação vai prejudicar uma sociedade de forma demasiada, aí é que entra o paradoxo da tolerância. Talvez nós tenhamos que ter uma ação para frear aquela ação, para que a sociedade não seja prejudicada. Por exemplo, uma pessoa de repente não gosta do espiritismo. É um direito dela.
ela pensa mal do espiritismo. É um direito dela. Mas se de uma hora para outra ela resolve pegar uma metralhadora, entrar no centro espírita e matar todos os espíritas que ali estão presentes, nós não podemos tolerar aquela ação, pois que ela prejudica um grupo. Então é a hora de nós tomarmos uma ação. Não uma ação intolerante, mas uma ação tolerante. Então nós vamos nos proteger e criar mecanismos para que aquilo não aconteça. Tá dando para perceber? Então há uma necessidade de nós compreendermos que o outro está em equívoco, que ele talvez tenha o direito da escolha, mas nós temos o direito também da escolha de proteger aquele grupamento para que ele não seja prejudicado. Sempre tem que haver equilíbrio no campo da tolerância para que haja um convívio social equilibrado. Então, naquele momento, nós vamos chamar a polícia, se soubermos de forma antecipada, para que a polícia o prenda. Para que ele seja afastado temporariamente da sociedade, para compreender o equívoco da sua ação, para que no futuro ele possa reintegrar essa sociedade novamente. Então, a tolerância, ela é fundamental para esse convívio social. Ok? Então, assim, nos dias em que nós vivemos, e para mim, eu digo assim, são dias assim obscuros, né? Eu vejo pessoas assim extremamente intolerantes, né, à escolha de religião, a escolhas da própria vivência sexual que a pessoa faz, né? E nós tratamos, às vezes, as pessoas de forma irresponsável, né? De forma agressiva. E estamos tão assim querendo interferir no livre-arbítrio da pessoa. A escolha foi dela, né? Aquilo é a forma como ela quer viver. Nós não podemos, nós não devemos. Cada um de nós vive um bojo de experiências e nós temos que respeitar as experiências dos outros, tá? Desde que aquela experiência, como eu disse, não prejudique um grupamento. Porque aí há algo de errado. Não está de acordo com a lei de justiça, né? Então nós temos que, lógico, não dá para viver só da lei de sociedade, nós temos que encaixar aí todas as leis. Algumas já estudamos, vamos estudar ainda outras, para poder haver o equilíbrio de forma completa. Ficou alguma dúvida sobre essa questão do que é a lei de sociedade e de que há um equívoco da nossa parte quando nós procuramos viver de forma isolada? Ok? Então nós vamos dar sequência lá, vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão da vida de insulamento e o voto de silêncio. Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza, mas uma vez que também todos os gostos estão na natureza, por que será condenável o do insulamento absoluto desde que cause satisfação para o homem? Olha só a pergunta de Kardec, né? Olha como que ele cerca. Assim, olha, mas o prazer faz parte, né? A satisfação faz parte também da natureza. Deus nos colocou o desejo por esse prazer, né? Desde que dentro de um equilíbrio, né? Por que então seria contrário ao fato de eu me sentir mais prazer estando isolado do que inserido numa sociedade, num agrupamento? Olha a pergunta. Satisfação egoísta. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Merece-te isso aprovação? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Imagine que de repente, de uma hora para outra, eu falo assim, olha, eu vou me isolar e vou viver em meditação o tempo inteiro isolado. Eu estou sendo útil para quem? Enquanto a sociedade vive inúmeros e inúmeros problemas aqui, necessitando de pessoas para dar apoio nos mais inúmeros problemas que nós encontramos, eu escolho me retirar da sociedade e viver o resto da minha vida sozinho. Por isso que ele vai dizer que é uma satisfação egoísta.
Eu não estou sendo útil para ninguém. Sem contar aquilo que nós já conversamos, estamos abrindo mão de uma ferramenta poderosa, tá, para o progresso. Que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão para fugir ao pernicioso contato com o mundo? Ah, eu estou cansado do mundo, não aguento mais, né? Eu quero fugir dessa questão perniciosa, né? Dessa atração que a matéria me impõe, que gera prazeres, né? Eu não quero mais viver esses prazeres, então eu quero me insular, eu quero fugir disso daí. Duplo egoísmo. Eu acho que a resposta curta já responde tudo, né? Veja, eu estou fugindo das provas. Tá? Eu estou fugindo de uma oportunidade de provação. Mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se àquele que o busca uma provação penosa? Fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação, evitando o mal, aquele que por tal motivo se insula cai noutro, pois esquece a lei de amor e da caridade. Olha só a lucidez do espírito de Kardec através da resposta. Vejam só, a gente acha que é vivendo o mal que nós vamos progredir. Eles dizem que a maior soma de bem é o que vai impulsionar mais o progresso. Então, viver em sociedade é a oportunidade de fazer o bem. E não necessariamente eu tenho que passar pela expiação. Se eu conseguir fazer uma soma muito maior de bem, que de repente não vai me levar a uma condição que não haja mais a necessidade da expiação. O amor cobre uma multidão de pecados. Não foi essa a frase que Jesus nos deixou? Então, às vezes, a gente acha que se isolando como se fosse uma forma penosa de viver e que aquela forma penosa vai me remeter a um progresso. Pode remeter. Mas veja, eu só estou evitando o mal, que é viver em sociedade. Mas estou abrindo mão de poder praticar a caridade e o amor, que é o que me faria progredir muito mais rapidamente do que daquela forma. Se isolar temporariamente para se preparar e voltar, isso é salutar, gente. Nós vemos inúmeros, vários nomes que se utilizaram dessa técnica de isolamento temporário para depois retornar à vida social para continuar o trabalho. Paulo de Tarso é um deles. Se isolou por um tempo, estudou, aprendeu e retornou, se fortaleceu. O próprio Buda fez isso. Ele vai, se isola, medita, aprende, retorna ao convívio social e também vai fazer, vai trabalhar da forma como ele tinha que trabalhar. Ok? Nós trazemos coisas importantes em nós, então nós temos que também levar isso para a sociedade, praticando bem, colaborando. As pessoas estão sofrendo. As pessoas estão passando por dificuldade. Se isolar, talvez pode nos trazer, no primeiro momento, uma aparente paz. Mas é aparente, porque mais cedo ou mais tarde eu vou ter que voltar a esse convívio e vou ter que enfrentar essas dores juntos. A dor que acontece lá na África, em determinadas regiões, pelo fato de eu não estar vivenciando aqui, não significa que eu não tenho um compromisso com aquilo. Mas, Vandrei, o que eu posso fazer? Não tenho nem dinheiro para ir para a África para ajudar. No mínimo, nós podemos orar por eles. Para que os bons fluidos possam aliviar um pouco da dor e do sofrimento que eles estão vivendo. Nós não podemos nos isentar destes problemas. Porque hoje eu estou reencarnado aqui no Brasil. Mas e na próxima? Onde eu vou reencarnar? Talvez hoje eu não esteja vivenciando aquela problemática. Mas e na próxima? Hoje, enquanto homem, de repente eu crie muitos obstáculos para a mulher. Mas e na próxima reencarnação, que eu reencarnar como mulher? Então veja, quando eu ajudo a mulher
a romper esses obstáculos que ela encontra, eu estou ajudando a mim mesmo, porque na próxima reencarnação, quando eu reencarnar como mulher, eu vou ter uma vida mais simples. Hoje eu estou no corpo de um homem branco, mas e na próxima? Quanto mais dificuldades eu crio, é óbvio que na próxima eu vou ser inserido em um contexto para viver o outro lado, para entender que eu não devo fazer isso. Então não adianta a gente querer fugir dessa batalha, porque senão na próxima eu serei inserido nessa batalha, do outro lado, para sentir na pele que é necessário a prática da caridade. Os mais fortes ajudam os mais fracos até que eles consigam se recuperar para andarem com as próprias pernas, seja em qual área for. Gente, está ficando clara a ideia? Faz sentido para vocês o que está sendo dito aqui, o que Kardec está trazendo para nós? Ok, acredito que está dando entendimento. Tá? Vocês não são obrigados a concordar, gente, com o que eu estou falando. Tá? Talvez eu esteja equivocado em relação a alguns assuntos, né, que Kardec nos traz. A interação é fundamental. Olha lá, Kardec ele vai cercando todas as possibilidades, né, para entender realmente. Ok, mas o que pensar dos que fogem do mundo para se dedicarem a socorrer os desgraçados? Esses se elevam, rebaixando-se. Têm o duplo mérito de se colocarem acima dos gozos materiais e de fazerem o bem pelo cumprimento da lei e do trabalho. Então, ele abre mão das coisas do mundo. Então, ele está dizendo, eu foge do mundo, ou seja, eu estou inserido no mundo, mas eu não preciso ser do mundo. É estar no mundo sem ser do mundo. Esse compreendeu que ele pode viver em sociedade, mas sem viver as coisas do mundo, vive numa simplicidade enquanto gozos materiais, para poder ter condições de ajudar o outro. De certa forma, ele está fazendo o quê? Cumprindo com a lei do trabalho. Que é, se não me falha a memória, nesse grupo já foi visto a lei do trabalho. E se não foi, logo, logo na sequência vai aparecer. E dos que buscam no retiro a tranquilidade que certos trabalhos reclamam? Isso não é o retraimento absoluto do egoísta. Tais homens não se insulam da sociedade, porquanto para ela trabalham. Tem determinadas profissões que faz com que o homem tenha que se afastar da sociedade para realizar um trabalho. Ele fica sozinho. Mas ele está realizando um trabalho que colabora com a sociedade. Está dando para perceber a diferença? Ele não está se isolando porque ele é egoísta, mas porque ele acredita em uma proposta e essa proposta traz um benefício para a sociedade. Para refletir a respeito dos homens que vão lá para aqueles satélites, né, para aquelas estações espaciais e que passam lá às vezes meses e meses sozinhos, né, ou a dois no máximo. Então, quer dizer, eles trazem um benefício para a sociedade, porque se hoje temos toda essa comunicação, né, virtual que nós estamos vendo aqui, né, se não for essa propriamente dita, mas muitas outras, né, se dão através disso que nós temos, do trabalho que eles estão realizando. Então vejam só, eles estão criando um bem para a sociedade. Então, onde nós estamos querendo chegar? Deus sempre vai medir o certo ou o errado pela intenção daquele que comete o ato. Sempre a intenção. Por que que ele está se isolando? Não há intenção de se isolar por conta de que ele é egoísta, mas por conta de que ele tem a necessidade de se afastar por conta do ofício do seu trabalho. Então, é um retiro que traz uma tranquilidade, ok, mas ele trabalha, o trabalho
dele necessita daquele afastamento. Que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas, desde a mais remota antiguidade? O que vocês acham a respeito? Qual o pensamento de vocês a respeito do voto de silêncio? Olha, eu vou viver uma vida sem falar. Perguntai antes a vós mesmos se a palavra é faculdade natural e por que Deus a concedeu ao homem. Acho que isso já responderia tudo, né? Nós precisamos, acho que nem ler o resto da resposta. Se Deus me colocou o dom da palavra, por que eu escolheria ficar mudo? Agora eu entendo meu filho, porque meu filho fala que, nossa senhora, ele está aproveitando bem o dom dele, né? Eu que às vezes tento frear ele, menino fala menos, estou tentando ir contra a natureza dele, né? Claro que a gente tem que encontrar equilíbrio, eu falo isso com um tom de humor, né? Porque realmente é só humor, mas nós temos que fazer uso desse dom que nós temos. Abrir mão de falar é abrir mão de criar interações com a sociedade. Agora imagina as pessoas ter que ficar adivinhando o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. Veja, até mesmo quando eu falo, tentar imaginar o que a pessoa está sentindo já é só uma tentativa, né? Porque a gente nunca sabe exatamente o que a pessoa está sentindo. Isso não é fato? Porque o sentimento é algo interno. Só a pessoa sabe o que ela está sentindo. A gente pode fazer ideia por uma avaliação superficial, mas exatidão é só a pessoa. Principalmente nesse contexto de espíritos inferiores ao qual nós nos encontramos. Nós podemos, através de uma aparência, imaginar que a pessoa está triste, né? Através de uma fala, mas o sentimento exato é ela que carrega lá dentro. Agora imagine ela de boca fechada. Se torna muito mais difícil a gente compreender, a gente entender, a gente se relacionar. Tudo isso vai criando obstáculos que só depõem contra a nossa necessidade de progresso. Então, quando alguma pessoa chega, isso acontece muito nas relações de casal, né? Agora eu vou abrir um parênteses aqui até para falar. Eu falo isso porque é óbvio, né? Eu vivencio assim como todas as pessoas nas relações. Não é só do casal, mas seja qualquer relação. Você com um amigo, você com seu filho, você com a sua mãe, você com seu pai. Quando as pessoas chegam, e às vezes a gente está emburrado, né? Porque tá bravo com a pessoa, né? A pessoa chega e pergunta assim, mas eu te chateei? Aí a gente às vezes chega e fala assim, não me chateou não, com aquele egoísmo, né, aquele orgulho bobo que não quer demonstrar ou não quer falar. A gente está abrindo mão de demonstrar para a pessoa o que realmente nós sentimos quando de repente ela teve aquela ação. Às vezes a pessoa chega e pergunta, mas você sentiu ciúmes? Não. Olha que loucura. Quando nessa hora nós deveríamos ter a transparência para que a pessoa tivesse condições de nos conhecer e nos ajudar a trabalhar aquela questão. É claro que nós não temos que falar com agressividade, mas nós temos que dar transparência para outra pessoa. Olha a importância da relação. Olha, sim, eu senti ciúmes na hora que aconteceu isso e aquilo. Não estou dizendo que você estava errado, mas é só a forma como eu visualizo. Me perdoe por sentir isso. Me ajude a trabalhar essa situação. Olha como muda tudo. Mas eu não tenho que chegar agredindo a pessoa. Olha, por que você abraçou fulano? Por que você falou? Hoje está muito na moda, né? Por que você curtiu a foto de fulano lá no Facebook ou no Instagram? Imagina, né? Olha só. Então, assim, a gente tem que trabalhar. E mesmo que a pessoa às vezes não pergunte, eu posso chegar e falar, olha, quando você curtiu aquela foto, eu não sei porque eu senti um sentimento ruim. Desculpa, não foi um erro seu. Porque a gente não tem nada de errado em curtir a foto. A não ser que ela tenha realmente alguma coisa, né, por detrás ali que seja errado. Mas enfim, não cabe a mim julgar. Eu tenho que trabalhar o meu erro, porque o meu erro é eu sentir os ciúmes. Né? A minha falha moral é sentir os ciúmes. Então eu converso com a pessoa. Naquela tentativa de diálogo, a gente encontra uma forma melhor de viver. Sem que eu o proíba, porque partir da proibição de que a pessoa não pode curtir a foto também não é um caminho muito legal. Não estou resolvendo nada em mim.
Tá? Eu só estou colocando, digamos assim, por debaixo do tapete, né? Ela não está curtindo, então o que os olhos não veem, o coração não sente, tá legal, mas os ciúmes continua. Dialogar, conversar, encontrar a melhor forma de resolver o problema no meu ser, não no outro. Ah, você está proibido de sair com seus amigos, ou você está proibida de sair com as suas amigas. Você está proibido. Veja, nós só estamos jogando para debaixo do tapete a situação. Nós não estamos conseguindo perceber o que em nós precisa de melhora e aproveitar essa convivência em sociedade para melhorar. Porque, sinto lhes dizer, as pessoas estão à nossa volta para nos cutucar nas coisas piores que nós temos. Eu posso partilhar uma situação? Ou sim. A semana passada aconteceu um fato. Pela primeira vez eu tive coragem de falar para a pessoa que eu estava muito magoada e muito chateada com ela, conforme como ela conduziu a situação. E ela me disse, né, olha, desculpa, eu não tive a intenção, eu sou humilde o suficiente para te pedir desculpa. E na hora que ela fez isso, ela tirou um peso do meu coração e realmente foi a coisa resolvida. Aí eu comecei a fazer uma reflexão. Quando eu não tinha coragem de fazer esse enfrentamento, eu ficava com aquilo dentro de mim, ruminando, e imagina quanto de vibração negativa que eu ficava emitindo. Isso quando você ainda não partilha com alguém, para esse alguém ainda se ruminar junto com você, né? Então, quer dizer, você vai chamando outras pessoas. Mas esse momento foi tão importante porque acabou ali, um mal entendido. Tirou aquele peso, a coisa por conta, e foi diálogo, sabe? De trocar ideias, de limpar as arestas. Foi muito importante. Então, realmente, essa fase é um ato de coragem, né? Porque não sei por que a gente tem tanta dificuldade de chegar para o outro e falar que não gostou, né? E quando a gente tem coragem e faz isso, realmente chega a ser libertador. Seu exemplo diz tudo, Edna. Entendeu? É fato que tentar adiar a situação, ela só tende a piorar. Então, dar a transparência de forma educada, de forma civilizada, mostrar o que nós somos. Algumas pessoas vão falar assim, mas aí eu posso, de repente, demonstrar fragilidades minhas e a pessoa se aproveitar. Se a pessoa se aproveitar, de quem que é o problema? Meu ou da pessoa perante as leis de Deus? É claro que eu não vou deixar a pessoa fazer nenhum mal para mim, tá? Mas às vezes você demonstrar determinadas fragilidades vai dar a oportunidade da pessoa compreender aonde ela está pisando no seu calo, aonde ela está te machucando. É claro que nem todas as pessoas têm essa capacidade de compreensão, que às vezes você vai se abrir e a pessoa não vai compreender. Temos que entender isso talvez como prova, tá? Prova para te ajudar a exercitar também a tolerância e o perdão, como o exemplo que a Edna citou, onde a pessoa, né, que acabou chateando ela, ou magoando ela, né, teve a humildade de assumir, olha, me desculpa, não foi a intenção, mas acabou fazendo. Então vejam só, eu estava dizendo, as pessoas que convivem à nossa volta são espíritos imperfeitos como nós. Deus se utiliza desse mecanismo da lei de sociedade para nos oportunizar pessoas que vão fazer com que a gente enxergue o que em nós precisa de reforma. E até se abrir e ser verdadeiro em relação àquilo que está sentindo, faz parte desse autoconhecimento, faz parte desse exercício. Então, assim, às vezes eu passo a vida inteira falando assim, mas minha esposa não me compreende, mas minha esposa não me compreende nisso, mas meu marido não me compreende nisso. Mas por acaso, alguma vez eu já cheguei, já expus para ele, né, de forma clara onde é que ele me magoa, onde, entendeu? Não é brigar, gente. É dar clareza da situação, sabe? O quanto aquilo me incomoda. Sou honesto para falar para vocês, né, e verdadeiro, de que eu já vivi momentos de ciúmes, que eu tive que chegar para minha esposa e demonstrar. Tá? Eu cheguei para ela e falei assim, olha, eu não quero te proibir disso de forma alguma, mas está me incomodando demasiadamente, me desculpa, está me incomodando, eu não tenho como não falar. Você percebe que você sai, quando você volta, eu estou chateado com você.
Tá me incomodando. Chegou um momento que eu tive que chegar e expor para ela. Eu falei, olha, eu vou precisar de um tempo para resolver isso em mim. Então eu pedi para ela um tempo, né? Porque eu sabia que aquilo ia demorar. Então ela ia ter que ter paciência também. Ela poderia continuar fazendo o que estava fazendo, mas ia ter que ter um pouco de paciência comigo. Veja, assim como aconteceu com a Edna, na hora que eu falei assim, parece que eu já tirei uma tonelada de peso dos meus ombros. E tirei dos ombros dela também. Porque sabe o que ela me confidenciou? Ela chegou e me confidenciou assim, eu saía, eu estava lá, mas eu não estava em paz. Eu ficava preocupado o tempo inteiro aqui em casa. Eu não conseguia curtir o momento que eu estava lá fora, que era o momento em que ela poderia ter para aliviar o estresse do trabalho e do dia a dia. Olha que coisa. Eu prejudicando ela e me prejudicando também, porque eu estava com aquele sentimento. Ah, Vandrei, você não é mais ciumento hoje? Continuo ciumento, gente. Só que para outras situações. Ainda somos imperfeitos. Existem várias situações para a gente trabalhar. Não imagina que às vezes a gente trabalhou uma situação que está tudo resolvido. A caminhada ela é longa, né? O desenvolvimento das virtudes ele é longo. Então é nesse convívio da relação verbal, né, que nós encontramos o ensejo do que em nós precisa de reforma. Não abram mão disso. As relações nos dão essa oportunidade. Deus encontrou através desse mecanismo que é a lei de sociedade, né, uma forma de mostrar quem realmente nós somos. Porque é só nas relações que nós nos encontramos irritados, impacientes, chateados. Porque se ninguém nos chateasse, como que a gente ia saber que a gente é do tipo de pessoa que se chateia? Ok? Olha lá, e os laços de família, né? Eu acredito que tudo que nós falamos aqui já deixou bem claro isso daí. Mas vou trazer, né, são pouquíssimas perguntas que tem nesse item que trabalha sobre a lei de sociedade, mas bastante profundas, mas trazer algumas só para deixar claro, porque ele trabalha de um ângulo um pouco diferente. Ele vai colocar assim lá, por que é que entre os animais os pais e os filhos deixam de reconhecer-se quando estes não mais precisam de cuidados? Olha, não vou precisar nem trazer resposta, nós vamos dialogar de uma forma ampla. Veja, olha, Kardec está questionando o seguinte, ó, no mundo dos animais, chegou num determinado momento e falou assim, ó, filhos, se mandem e eu vou tocar minha vida, porque é assim o mundo animal. Por que que para os homens não é? Por que que para os homens há essa necessidade dos laços de família? Tem pessoas que até hoje se apegam a essa questão do mundo animal para tentar justificar que não deveria existir os laços familiares como existem na atualidade. Tá? Os animais vivem a vida material e não a vida moral. Ponto. Está respondido. Os animais, eles não possuem consciência. Nós possuímos consciência. Eles detêm uma inteligência. Mas uma inteligência próximo da nossa é extremamente limitada. Nós já carregamos conosco, por conta da consciência que temos, de que existimos, de que somos, que nos exige viver uma vida moral. E é nessas experiências que nós fazemos onde fazemos escolhas, que nós vamos progredindo moralmente. Então, quer dizer, conviver na família, estar na família e fazer o bem, primeiramente nesse ciclo menor, é um dever nosso. Não adianta de nada eu fazer o bem para o mundo e esquecer a minha família ali. Né? Não fazer o bem para aqueles que estão mais próximos. Tem algo de errado. E a última pergunta dele lá. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços da família? Uma recrudescência do egoísmo. Ou seja, é intensificar novamente o egoísmo. Então, abandonar os laços familiares, porque se eu não consigo aprender a amar os que estão próximos, como eu vou conseguir aprender a amar os que estão mais distantes? O meu inimigo, como pede Jesus, aquele que me fez mal, como pede Jesus. Então percebam, nós temos que fortalecer os laços de família, seja qual for a sua formação.
o amor é sempre o melhor remédio. Então, meus irmãos, era isso que eu queria trazer para vocês, explicando: viver em sociedade é uma lei, é de fundamental importância. Vamos aproveitar isso para aprender uns com os outros. Não vamos abrir mão de dizer o que nós somos, o que nós pensamos. Tá? Vamos deixar isso claro para as pessoas, porque é somente através desse diálogo, dessas relações, que nós vamos possibilitando e ensejando o nosso progresso. Então, queria deixar aí, nós temos 2 minutinhos, os microfones à vontade, para que vocês possam falar, para que vocês possam interagir, trazer alguma dúvida ou alguma contribuição para o estudo da noite. Ok, nenhuma interação. Agradeço a participação de todos. Ficam as nossas rogativas a Deus para que ampare a todos vocês, a todos nós, durante esse resto de semana. Tenhamos bastante consciência de nós mesmos, da vida, e que o nosso anjo guardião possa nos ajudar nesse trabalho, porque quanto maior a nossa consciência a respeito de tudo, melhor nós conseguiremos trabalhar com as coisas que vão acontecer de forma inevitável no nosso dia a dia, como experiências para o progresso, sejam elas de alegria ou, muitas vezes, de dor e de sofrimento. Mas mesmo nelas, e principalmente nelas, nós encontramos o ensejo para um maior progresso. Muita paz a todos vocês e até o nosso próximo encontro. Um abraço.